26 de julho de 1941, 14h37, Tóquio. O primeiro-ministro Fumimaro Konoe está sentado diante de um relatório que acaba de receber do Ministério de Comércio e Indústria. 3 páginas de números. Números que representam o colapso de todas as opções estratégicas do Japão. Reservas de petróleo, suficientes para 18 meses de guerra. Taxa de consumo atual, 12 mil barris por dia. Importações após o embargo americano, 0. Konoe lê os números 2 vezes, 3 vezes, procurando algum erro de cálculo, alguma margem escondida, alguma alternativa que não termine em catástrofe. Não encontra. Porque naquele momento, sentado em seu escritório enquanto o verão japonês ferve lá fora, ele entende algo que preferiria não entender. O Japão tem 2 escolhas: desistir de tudo que construiu nos últimos 10 anos, abandonar a guerra na China, entregar Manchúria, aceitar humilhação completa diante do mundo. Ou atacar. Atacar agora, enquanto ainda há petróleo nos tanques. Atacar os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Holanda simultaneamente. Conquistar as Índias Orientais holandesas, pegar os campos de petróleo, estabelecer o império que precisa para sobreviver. E fazer tudo isso antes que as reservas acabem e a Marinha Imperial pare de navegar. Não há terceira opção. Não há negociação possível. Porque os americanos já deixaram claro o preço para remover o embargo. Retirada total da China. Reconhecimento de que a última década de guerra, conquista e sangue foi um erro. E nenhum governo japonês pode aceitar isso e sobreviver politicamente. Então Konoe olha para os números e entende que Pearl Harbor já é inevitável, 4 meses antes de acontecer. Não porque o Japão quer guerra com os Estados Unidos, mas porque não ter petróleo significa não ter marinha. Não ter marinha significa não ter império. E não ter império significa voltar a ser uma ilha pequena e superpovoada, sem recursos naturais, dependente da boa vontade de potências que não sentem boa vontade alguma. Antes de continuarmos, se você quer entender os momentos onde decisões aparentemente lógicas levaram nações inteiras ao desastre, inscreva-se no canal. Estamos com a meta de alcançar 1.000 inscritos, e seu apoio é extremamente importante para continuarmos revelando como guerras começam não por loucura, mas por cálculos racionais baseados em premissas completamente erradas. Agora, deixa eu te mostrar como o Japão chegou naquele ponto sem volta. Pela primeira vez na era moderna, um país não europeu prova que pode competir militarmente com impérios ocidentais. E o Japão aprende uma lição que vai carregar pelas próximas 4 décadas. Poder vem de império. Impérios precisam de recursos. Recursos vêm de conquista. É assim que a Grã-Bretanha funciona. É assim que a França funciona. É assim que os Estados Unidos funcionaram quando expandiram para o oeste, tomaram territórios, estabeleceram controle sobre recursos. Então o Japão decide fazer o mesmo. Começam com a Coreia, anexada em 1910. Depois Manchúria, invadida em 1931. A Manchúria é perfeita. Carvão, ferro, terras agrícolas. Espaço para a população japonesa excedente. Os militares criam um estado fantoche, Manchukuo, oficialmente independente, na prática controlado por Tóquio. E funciona. A economia japonesa cresce. A indústria se expande. Os militares ganham influência política porque trouxeram resultados. Então, em 1937, quando tensões na China explodem em guerra total, parece lógico continuar. A China está fragmentada, enfraquecida por guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Deveria colapsar rapidamente diante do exército imperial, mas não colapsa. Xangai resiste por 3 meses. Chiang Kai-shek move o governo para o interior. A guerra que deveria durar semanas se arrasta por anos. E cada mês que passa, o Japão afunda mais fundo. Afunda homens. Afunda dinheiro. Afunda, mais criticamente, petróleo. Não realmente. Há indignação pública quando fotos do massacre de Nanjing circulam. Há condenações diplomáticas.
Mas o petróleo continua fluindo, porque os Estados Unidos estão presos em isolacionismo. Neutrality Acts proíbem venda de armas para nações em guerra. Lobby de negócios quer continuar vendendo matérias-primas. E a opinião pública americana não quer se envolver em outro conflito externo, não depois da Primeira Guerra Mundial. Então o Japão continua comprando petróleo americano, ferro americano, sucata americana, e usa esses recursos para continuar matando chineses. É contradição sustentável enquanto os americanos escolhem não ver. Mas em 1939, algo muda. A Europa entra em guerra. A França cai. A Grã-Bretanha luta sozinha. E Franklin Roosevelt, que nunca foi isolacionista de coração, vê oportunidade para mudar a política americana gradualmente. Cash and carry permite venda para aliados. Lend-Lease transforma os Estados Unidos no arsenal das democracias. E parte dessa ajuda vai para a China. Não é grande escala inicialmente, mas é simbólica, porque significa que os Estados Unidos escolheram lado. E o lado que escolheram não é o Japão. Não cruzem. O Japão tem escolha naquele momento. Pode recuar. Pode negociar. Pode aceitar que expansão adicional vai custar algo que não pode pagar, que é conflito direto com os Estados Unidos. Mas o exército imperial não pensa assim. Pensa que recuar é fraqueza. Pensa que negociar de posição de força é impossível se você demonstra hesitação. E pensa, mais importante, que o tempo está contra eles. Porque há duas estratégias competindo dentro da liderança japonesa. Rokushin-hon, estratégia do norte, defendida pelo exército. Atacar Sibéria. Tomar carvão e ferro soviético. Estabelecer império terrestre. E Nanshin-hon, estratégia do sul, defendida pela marinha. Atacar o sudeste asiático. Tomar petróleo das Índias Orientais holandesas. Estabelecer império marítimo. A estratégia do norte morreu em 1939. Khalkhin-Gol. Batalha nas fronteiras da Mongólia, onde o Exército Vermelho, comandado por Georgy Zhukov, massacrou as forças japonesas. Tanques soviéticos destruíram divisões inteiras. A invencibilidade do exército imperial foi despedaçada em estepes geladas. Então, sobrou apenas a estratégia do Sul. E a estratégia do Sul exige enfrentar três potências simultaneamente. Grã-Bretanha, que controla Malásia e Singapura. Holanda, que controla Índias Orientais. E Estados Unidos, que controlam Filipinas. E, mais importante, controlam a frota do Pacífico. Não é apenas sobre a China agora. É base de lançamento óbvia para ataques ao Sudeste Asiático. Roosevelt vê isso. Churchill vê isso. E reagem. 26 de julho. Congelamento total de ativos japoneses nos Estados Unidos. Embargo completo de petróleo. Grã-Bretanha segue. Holanda segue. Em um dia, o Japão perde 94% do seu suprimento de petróleo. 94%. E é naquele momento, naquele dia específico, que Pearl Harbor torna-se inevitável. Porque Konoe olha para os números e entende que todas as opções desapareceram. Opção 1. Retirar-se da China, aceitar humilhação, desmantelar o império, voltar a ser potência de segunda categoria. Politicamente impossível. O governo cairia. Oficiais militares se revoltariam. Possível golpe. Opção 2. Continuar como está, consumir reservas estratégicas, esperar que algo mude. Catastrófica. Em 18 meses, a Marinha para de operar. O Japão fica completamente vulnerável. Opção 3. Atacar agora. Conquistar campos de petróleo das Índias Orientais. Estabelecer perímetro defensivo. Infligir dano suficiente aos americanos para que aceitem negociar paz, permitindo ao Japão manter conquistas essenciais. Arriscada. Mas é a única opção que oferece possibilidade de vitória. Então o Japão escolhe atacar. Não porque quer guerra com os Estados Unidos, mas porque todas as outras alternativas parecem piores.
Os planejadores japoneses acreditam que os Estados Unidos não vão aceitar guerra longa e custosa no Pacífico. Acreditam que a opinião pública americana é fraca, isolacionista, não vai tolerar anos de combate por territórios distantes. Acreditam que se infligirem dano suficiente logo no início, se tornarem reconquista proibitivamente cara, Roosevelt vai ser forçado a negociar. É a mesma lógica que funcionou contra a Rússia em 1905. Infligir derrota humilhante. Tornar continuação da guerra politicamente impossível. Forçar acordo. Mas os Estados Unidos em 1941 não são a Rússia em 1905. E o Japão está prestes a descobrir isso da forma mais brutal possível. O almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada, é um dos poucos que entende isso. Yamamoto estudou nos Estados Unidos, viu a capacidade industrial americana, conhece a mentalidade americana, e quando ordenado a planejar ataque contra Pearl Harbor, ele o faz perfeitamente. Mas também diz algo que seus superiores não querem ouvir. Posso garantir 6 meses de vitórias. Após isso, não posso prometer nada. Porque Yamamoto sabe que o Japão não pode vencer guerra longa contra os Estados Unidos. Não tem capacidade industrial. Não tem recursos. Não tem população. É matemática simples. Mas matemática simples não importa quando você não tem alternativas. Então Yamamoto planeja Pearl Harbor com brilhantismo tático. 6 porta-aviões. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Zuikaku. 353 aeronaves. 2 ondas de ataque. Torpedos especialmente modificados para operar em águas rasas do porto. Bombas perfurantes de armadura convertidas de projéteis navais. Treinamento extensivo. Sigilo absoluto. Em 2 horas, 18 navios danificados ou afundados. 8 couraçados atingidos. USS Arizona explode, levando 1.177 homens. USS Oklahoma vira, prendendo centenas dentro. 188 aeronaves destruídas no solo. 2.400 americanos mortos. Taticamente, é vitória devastadora. Estrategicamente, é o maior erro de cálculo da história militar moderna. Porque 3 coisas acontecem que os planejadores japoneses não previram. Primeiro, os porta-aviões americanos não estão no porto. USS Enterprise, USS Lexington, USS Saratoga, todos em mar aberto. E porta-aviões vão se provar as armas decisivas da Guerra do Pacífico, não couraçados. Segundo, infraestrutura crítica não é atacada. Depósitos de combustível que armazenam 4,5 milhões de barris. Estaleiros. Oficinas de reparo. Instalações que, se destruídas, teriam paralisado operações americanas no Pacífico por anos. Yamamoto quer terceira onda para atacar essas instalações. É recusado. Comandante da força de ataque, Nagumo, decide que risco é muito alto. Então eles voltam, deixando intacta exatamente a infraestrutura que vai permitir aos americanos se recuperarem rapidamente. Terceiro, e mais fatal, o ataque unifica os Estados Unidos instantaneamente. O isolacionismo morre em Pearl Harbor. A opinião pública que era dividida sobre intervenção torna-se unânime sobre retaliação. Roosevelt vai ao Congresso. Yesterday, December 7th, 1941. A date which will live in infamy. Declaração de guerra passa com apenas um voto contrário. E os Estados Unidos entram na guerra não com hesitação, não com divisões políticas, mas com fúria unificada e determinação absoluta. Singapura, a fortaleza supostamente inexpugnável, rende-se em 1 semana após tropas japonesas cruzarem a península. Filipinas resistem até maio, mas caem. E as Índias Orientais holandesas, o objetivo real de tudo isso, são conquistadas em março. Os campos de petróleo estão nas mãos japonesas. O perímetro defensivo está estabelecido. No papel, funcionou. Mas em abril de 1942, algo acontece que mostra que a premissa estava errada. Doolittle Raid. 16 bombardeiros B-25 decolam do porta-aviões USS Hornet e bombardeiam Tóquio,
Dano material é mínimo, mas dano psicológico é imenso. As ilhas principais foram atacadas. A promessa de que guerra seria travada longe do Japão foi quebrada. E pior, mostra que os americanos não estão negociando. Estão atacando. Então a Marinha Imperial planeja a operação para forçar batalha decisiva. Midway. Atrair os porta-aviões americanos. Destruí-los. Remover a última ameaça significativa no Pacífico. Forçar negociação finalmente. Junho de 1942. Midway. 4 porta-aviões japoneses afundam em um dia. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. A espinha dorsal da aviação embarcada japonesa, destruída. E os Estados Unidos perdem um, USS Yorktown. A partir daquele momento, a matemática torna-se inevitável, porque os Estados Unidos estão produzindo navios, aviões, tanques em escala industrial que o Japão não pode igualar. Essex Class, porta-aviões produzidos em massa. 24 serão construídos durante a guerra. O Japão construirá 6 porta-aviões grandes no mesmo período. Liberty Ships, cargueiros produzidos em 42 dias. Os estaleiros americanos lançam um a cada dia no pico da produção. 1944. Marianas. 400 aeronaves japonesas destruídas em 2 dias. Saipan cai. B-29 começam a bombardear o Japão. 1945. Iwo Jima, Okinawa. Tóquio queima. 100 mil mortos em uma noite. E através de tudo isso, os americanos continuam avançando. Não negociam, não recuam. Porque Pearl Harbor não os fez querer paz. Fez querer vitória absoluta. O Japão atacou Pearl Harbor por razões que, dentro da lógica do momento, faziam sentido. Estavam encurralados. Não tinham petróleo. Não podiam recuar sem colapso político. Não podiam esperar sem colapso estratégico. Então atacaram, esperando que os americanos, confrontados com custos altos de guerra no Pacífico, aceitassem negociação. Mas subestimaram 3 coisas fundamentais. Subestimaram capacidade industrial americana. Subestimaram determinação americana quando atacados diretamente. E subestimaram o fato de que os Estados Unidos não precisavam conquistar o Japão rapidamente. Podiam travar guerra de atrito. Podiam bloquear. Podiam bombardear. Podiam simplesmente moer o Japão até sobrar nada. E foi exatamente isso que fizeram. O Japão não perdeu a guerra em Pearl Harbor. Perdeu quando decidiu que império era necessário para a sobrevivência. Quando invadiu Manchúria. Quando entrou em guerra total com China. Quando dependeu de petróleo importado para travar guerras de conquista. Quando acreditou que Estados Unidos era fraco e aceitaria derrota. Pearl Harbor foi apenas momento onde todas essas decisões convergiram em desastre inevitável. Foi tentativa desesperada de vencer jogo que já estava perdido. E a ironia brutal é que ataque foi bem sucedido taticamente. Mas sucesso tático garantiu derrota estratégica, porque acordou o gigante que o Japão não tinha capacidade de enfrentar. Se você quer continuar entendendo esses momentos onde nações tomam decisões racionais que levam a consequências catastróficas, inscreva-se no canal. Estamos lutando para alcançar 1000 inscritos, e seu apoio faz diferença para continuarmos trazendo essas análises. E deixa eu te perguntar algo. Depois de entender que o Japão atacou não por loucura, mas por desespero estratégico, encurralado por embargos e sem alternativas viáveis, havia alguma decisão que a liderança japonesa poderia ter tomado em 1941 para evitar desastre? Ou Pearl Harbor simplesmente revelou verdade que já existia há anos? Que império sem recursos tentando conquistar império, com recursos termina em matemática brutal? Porque no final, não importa brilhantismo tático. Não importa coragem. Quando você luta a guerra industrial contra oponente com 10 vezes sua capacidade produtiva, você perde. É matemática. É inevitável. É o que Pearl Harbor provou.